Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o direito a uma habitação condigna está longe de ser assegurado a todos. Persistem inúmeras carências habitacionais que resultam das opções políticas de sucessivos governos PS, PSD e CDS, de desinvestimento e de total desresponsabilização do Estado na promoção da habitação pública, deixando nas mãos dos grupos económicos, financeiros e especulativos a intervenção em matéria de habitação que já demonstrou não ser parte da solução, mas do problema. As famílias foram empurradas para o endividamento. De 1987 a 2011, 73,7% dos recursos públicos foram para bonificações de juros de crédito para a aquisição de habitação, levando a que 75% dos portugueses tenham habitação própria, a segunda taxa mais elevada da Europa. O sistema capitalista criou uma realidade que ninguém consegue compreender. Há famílias que não têm acesso a uma habitação, ou muitas das habitações não reúnem condições condignas, ao mesmo tempo que existem cerca de 750 mil fogos de volutos. Cerca de 26 mil famílias residem em habitações precárias, número que seguramente será inferior à realidade. Os custos com a habitação têm um peso excessivamente elevado, tendo em conta os baixos rendimentos oferidos pela generalidade das famílias trabalhadoras. No arrendamento, há uma enorme desproteção dos inquilinos devido à liberalização dos valores de renda, à introdução de mecanismos de facilitação e simplificação dos despejos e, mais recentemente, à alocação de imóveis para ocupação temporária. As rendas aumentam para valores proibitivos e a oferta da habitação reduz-se. Consequentemente, os moradores, em particular os trabalhadores, são expulsos do centro para as periferias num processo de elitização, onde só as famílias com rendimentos muito elevados têm a possibilidade de residir nos centros das cidades. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sendo a habitação um bem essencial para a satisfação de uma necessidade básica dos seres humanos e fundamental para a estabilidade da vida das famílias, não é o lucro da sua produção e venda que deve prevalecer, mas sim o seu destino, isto é, a sua utilização por quem necessita de uma casa. Mas para que a habitação cumpra a sua função social e seja mobilizada para responder às necessidades identificadas, é preciso romper com o atual sistema e adotar uma política de habitação em que o Estado tenha um papel determinante ao nível da política de solos, de edificabilidade, de regeneração urbana e de arrendamento. Em suma, um papel de planeamento, regulação e fiscalização e, simultaneamente, de promoção e disponibilização da habitação pública. A intervenção do Estado é o garante do direito constitucional à habitação. Esta é a matriz transversal ao projeto de Lei de Bases de Habitação proposto pelo PCP. As linhas orientadoras do projeto de Lei de Bases de Habitação que trazemos a debate são a definição do papel determinante do Estado na promoção de habitação, com meios e recursos adequados, a mobilização do património habitacional público para o arrendamento nos regimes de renda apoiada ou condicionada, a assunção de uma política de solos que contraria a especulação imobiliária, a criação de instrumentos que possibilitem que as habitações injustificadamente volutas possam ser utilizadas para arrendamento e a responsabilização da Administração Central pela direção e gestão das políticas de habitação. Priorizamos a mobilização do património edificado público para programas habitacionais de arrendamento, bem como consideramos que o património devoluto, quer público, quer privado, deve ser colocado ao serviço do interesse comum e dar resposta às carências habitacionais existentes, cabendo ao Estado a responsabilidade de criar os programas e instrumentos operativos de promoção pública de solo urbanizado, de áreas de reabilitação urbana e de reabilitação do edificado e ainda de construção somente na medida do necessário para suprir as carências habitacionais. Propomos que, no âmbito dos instrumentos de gestão de território, sejam estabelecidas percentagens mínimas para uso exclusivo, como habitação permanente, e que sejam determinadas cotas para arrendamento dirigido a famílias com menores rendimentos. Que o direito de preferência pelas entidades públicas seja exercido pelo valor patrimonial tributário do prédio e que a política de solos tenha como objetivo estratégico dar utilização e gestão pública às mais-valias decorrentes de intervenções sobre transformação de uso de solos e de planos de densificação. A prioridade é defender a residência da família.
Por isso, propomos que não haja despejo sem que seja garantido alojamento, a impenhorabilidade da casa de primeira habitação e a extinção do empréstimo para a aquisição de habitação própria e permanente com a entrega da fração. Senhora Deputada, peço para interromper por um minuto, porque está um ruído muito insistente na sala e eu peço às senhoras e senhores deputados que estão de pé e a conversar que, se quiserem conversar, saiam do hemiciclo, se faz favor. Senhora Deputada, faz favor, continuar. Obrigada, Sr. Presidente. O direito à habitação implica o direito ao habitat e ao lugar, o que exige a articulação com políticas de emprego, saúde, educação, transportes, acessibilidades, intervenção social, cultura e ambiente. Exige o adequado ordenamento do território e o desenvolvimento urbano, bem como o acesso a serviços públicos, equipamentos e infraestruturas básicas. A participação dos moradores na definição das políticas e programas de habitação, das suas estruturas representativas, a criação de cooperativas e a promoção de processos de autoconstrução e autoacabamento são valorizados na nossa proposta. Quanto às demais iniciativas, queremos dizer o seguinte. Sob a proposta do Bloco de Esquerda, acompanhamos aquilo que vai ao encontro das nossas propostas. Sob a proposta do Partido Socialista, verificamos que há um conjunto de aspectos positivos, mas não podemos deixar de salientar que o Estado continua a manter um papel subsidiário. Nesta proposta, não só não há identificação das causas, dos interesses e os responsáveis pelas dificuldades no acesso à habitação, ela assenta também na transferência de encargos para as autarquias e subsequente responsabilização do Estado, como insiste em opções que beneficiam os grupos económicos e financeiros que especulam com a habitação através de isenções e benefícios fiscais, quando se sabe que não é desviando recursos públicos para programas privados de habitação que se resolvem os problemas habitacionais das famílias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a questão que se hoje coloca neste debate é saber se mantém o atual estado de coisas ou se aproveita esta oportunidade para romper com a atual situação e assegurar uma política de habitação em que o Estado assume a sua responsabilidade constitucional. Da parte do PCP, há toda a disponibilidade para aprofundarmos e prosseguirmos este debate em sede de especialidade, mas tendo presente e como elemento central o seguinte: garantir o direito à habitação, concretizar o artigo da nossa Constituição, o artigo 65, e dar prioridade ao papel determinante do Estado nesta matéria.